Vamos para mais uma explicação, então, do Teorema de Pitágoras. A professora ainda não vai avançar com trilha da apostila, porque no site da Positivo ainda não, porque nós temos que estudar bem o Teorema de Pitágoras, que é muito importante vocês saírem aqui do 9º ano já tendo uma experiência do como se aplica a fórmula, que ela é muito usada em física e vocês vão precisar bastante no ensino médio também. Então aqui a professora pegou um site qualquer que eu achei uma explicação importante. Tem vários sites na internet que vocês vão encontrar já com problemas, até vídeos no YouTube também com explicações de problemas, tá? Tem um acervo enorme, né? Hoje vocês têm um acervo enorme que é a internet para procurar qualquer tipo de explicação sobre qualquer problema. Ele foi um importante matemático e ele trouxe para nós o Teorema de Pitágoras, que nada mais é do que resolve qualquer problema no triângulo retângulo, serve para saber os lados num triângulo retângulo, que é todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Então, ele fez a fórmula aqui para demonstrar o seu teorema, tá? Ele fez os quadradinhos aqui. Se vocês procurarem em livros, vocês vão ver que a fórmula exata não é C ao quadrado igual a B ao quadrado mais A ao quadrado. Traz sempre como A sendo a hipotenusa o lado maior, que eu já expliquei em outro vídeo. O B e o C são os catetos, os lados que sobram, tá? Então, quando a gente for aplicar a fórmula aqui no exercício, a professora vai usar a fórmula que traz lá na apostila de vocês. Então, aqui tem alguns exercícios de reforço que eu vou estar explicando, fazendo para vocês. Então, um deles está aqui, ó. Calcule o valor do segmento desconhecido no triângulo retângulo a seguir. Então, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Daí tem aluno que pergunta, professora, mas como é que eu vou saber? Gente, o que é um ângulo de 90 graus? O ângulo reto, né? Aquele que tem a gente chama de ângulo, aqui tem uma perpendicular, forma um ângulo de 90 graus, ó, tá? Então, um ângulo reto. Sempre o oposto ao ângulo reto, ele vai ser o quê? O valor do A, tá? E esse A aqui, eu vou chamar de hipotenusa. É um nome meio estranho, mas é assim que a gente chama. E os outros dois lados que sobram, eu vou chamar eles de cateto. Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Aplicando o teorema, eu tenho A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que é o A? Sempre o oposto ao ângulo de 90 graus, que no caso aqui é o meu X. Então, x ao quadrado igual. Os outros dois lados são 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado também. Então, x ao quadrado igual 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado também é 1. Então, x, se está ao quadrado, eu passo na forma de raiz. Então, raiz de 2. Raiz de 2 não tem raiz exata, tá? Então, tá aqui, ó. Vocês estão observando que se colocar na calculadora, vai dar esse número aqui, 1,41, 42, 13. Ou seja, é um decimal infinito, tá? Não tem fim. Então, o raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Então, tá dizendo aqui, foi através do Teorema de Pitágoras que os conceitos e as definições de números irracionais, tá? São o quê? Aqueles que não têm raiz quadrada exata. Tipo o 2, o 3, o 5, o 7, não tem raiz quadrada exata. Começaram a ser introduzidos na matemática. O primeiro irracional a surgir foi o raiz de 2, que apareceu ao ser calculada a hipotenusa de um triângulo retângulo com catetos medindo 1, tá? Então, o primeiro número irracional que existiu foi o raiz de 2, certo? Que é 1,41 aproximadamente. Então, aqui, outro exemplo. Então, sempre vamos pegar aquela fórmula A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Sempre o A, ó, agora o triângulo aqui ele tá virado, mas o meu ângulo de 90 graus ele tá lá em cima. O oposto tá aqui, ó. Então, 25 ao quadrado igual o B e o C, tanto faz, tá? É os dois lados que vão sobrar. Eu tirando esse aqui, que é o A,
esse aqui pode ser o meu B e esse aqui pode ser o C, ou vice-versa, que vai dar a mesma coisa. Então, x ao quadrado mais 20 ao quadrado. Então, 25 vezes 25 dá 625. Aqui fica x ao quadrado e 20 vezes 20 vai dar 400. Letra para um lado, número para o outro. Então, x ao quadrado igual a 625 menos 400. Aí vocês vão dizer, ah, professora, mas como é que esse aqui não ficou negativo e nem esse? Não tem necessidade. O x ao quadrado fica sozinho de um lado, o 625 está aqui, é como se eu pegasse esse 400 e passasse ele para cá negativo. Então, eu diminuindo, vai dar 225 e a raiz de 225 é igual a 15. Então, quer dizer que esse lado aqui que está sem valor, no meu triângulo retângulo, ele mede 15. Aí, vocês vão dizer assim, ó, professora, tem como saber se a minha resposta está certa? Tem como saber se a sua resposta está certa. O que você vai fazer? Então, a professora vai apagar aqui e nós vamos tirar a prova real agora, tá? Para vocês saberem que que tem como a gente fazer essa prova real. Então, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Então, tirando a prova real, vocês vão fazer o seguinte, pegar a fórmula a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Vocês acharam os valores. Agora, vocês vão colocar aqui, ó, qual era o a? 25. Qual é o b? Pode ser, né, o 15. E o c é o 20, tá? Então, 25 vezes 25, 625. 15 vezes 15, 225. E 20 vezes 20 vai dar 400. Então, 625 igual a 625. Quando a gente faz isso aqui, ó, eu tirei a prova real, se deu o mesmo valor, a igualdade é verdadeira, é porque o meu problema está certo. Eu calculei certo com a fórmula usando o Teorema de Pitágoras. Se der número diferente aqui, pode voltar e fazer o cálculo novamente, porque a resposta de vocês está errada. Errar em alguma coisa ali, algum sinal, na hora de colocar na fórmula, até o valor do A, que é o mais importante eu saber, tá? Então, tem que ficar bem ligado aqui qual é o valor do A. Aqui, eu tenho o ângulo de 90 graus, tá? O oposto, ó, é o valor do A. Sempre fica dessa maneira. Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Qual é o A? É o X. X ao quadrado igual, pode ser 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, x ao quadrado igual 81 mais 144. X ao quadrado igual a 225. Somando 144 mais 81 dá 225. Então, x é a raiz de 225, que é 15. Se eu quiser fazer mesmo o processo lá de cima, dessa primeira exemplo aqui, eu posso tirar a prova real agora, né, fazendo com 15 ao quadrado, 9 ao quadrado e 12 ao quadrado. Vai dar a igualdade verdadeira, então a minha conta está certa. Vamos para um probleminha agora, tá? O Teorema de Pitágoras em si, ele não vem só com uma continha, ele vem um problema. Vocês podem se preparar, né, quando for fazer vestibular, prova do IFSC, não vai vir só um probleminha de aplicação desse, tá? Ele vai vir com um problema realmente onde vocês terão que resolver para saber qual é o que o problema está propondo. Por exemplo, um ciclista acrobático vai atravessar de um prédio a outro com uma bicicleta especial. Então, ele vai sair daqui e vem para cá, percorrendo a distância sobre um cabo de aço, como demonstra o esquema a seguir. Então, na verdade, eu tenho aqui, ó, se vocês perceberem, né, eu tenho um triângulo retângulo aqui, tá? Aqui, ó. É isso aqui que eu vou usar, tá? Essa parte de baixo não se usa. Tem muito aluno que vai fazer isso aqui e coloca esse lado aqui como sendo 25, tá? E não é. Eu sei que esse prédio tem 25 metros e esse outro prédio aqui tem 15 metros. E o ciclista quer percorrer aqui, ó, do A até o B. Qual é a trajetória dele? Então, eu vou ter que fazer 25 menos 15
esse ladinho aqui mede 10 metros. Aqui eu já tenho quanto que vale, que é 40, e aqui é o x. Aí o que a gente vai fazer? Teorema de Pitágoras, tá? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O a tá aqui, ó. X ao quadrado igual o b e o c aos outros dois lados. Então, 10 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Então, x ao quadrado igual 10 vezes 10 é 100. 40 vezes 40 dá 1.600. Então, x ao quadrado igual a 1.700. E aí, a gente vai pegar e tirar a raiz, tá? De 1.700. Então, a raiz de 1.700 é 41,23 aproximadamente. Tá, professora, mas como que eu vou fazer para tirar essa raiz se na hora da prova de um concurso eu não tenho a calculadora? Você vai fazer pelo método da tentativa, tá? Se eu fizer, por exemplo, 20 vezes... Aqui não dá, deixa eu botar aqui, ó. Se eu fizer 20 vezes 20, vai dar 400. Se eu fizer 30 vezes 30, vai dar 900. Se eu fizer 40 vezes 40, vai dar 1.600. Se eu fizer 50 vezes 50, vai dar 2.500. Passou. Então, tá entre 40 e 50. Aí, eu vou começar. 41 vezes 41. 42 vezes 42. Aí, vocês vão ver que vai dar entre 41 e 42. Que deu esse 41,23. Então, quer dizer que o cabo de aço que o ciclista vai fazer aqui é de 41,23, certo? Bom, então, esse é um problema, tá? Aqui é outro problema igual aqueles lá de cima. O professor vai se ater mais nas... Vamos fazer um de raiz aqui, ó, tá? Então, oh meu Deus, santo Deus, por favor. Eu tô falando, gente. Eu tô gravando um vídeo, meu Deus do céu. Como é que eu vou gravar um vídeo e vai sair lá a tesoura e não sei o que, meu Deus? Depois tem que cortar todas essas partes. Oi, santo Deus. Trabalho. Vamos fazer outro exemplo aqui então, tá? Então aqui, ó, tá x ao quadrado, tá? Então tá aqui, ó, o valor do a ao quadrado, b ao quadrado, mais c ao quadrado. O a é sempre o oposto ao ângulo de 90 graus, então tá aqui, x ao quadrado. Uma coisa que a professora quer explicar para vocês é aqui, ó. Como é que eu vou elevar uma raiz ao quadrado? Eu elevo 2 ao quadrado, que é 4, tá? Vou só fazer aqui para vocês verem. O 2 elevado ao quadrado é 4. E esse 2 de dentro da raiz também elevado ao quadrado é 4 também. Então, o que vai ficar? 4 vezes... Quanto é que é a raiz de 4? É 2. Então, 4 vezes 2, 8. Por isso que deu esse 8 aqui, tá? Então, ó, novamente, tá? 2 raiz de 2 elevado ao quadrado. Eu elevo 2 ao quadrado e eu elevo raiz de 2 também ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4, tá? E raiz de 2 ao quadrado é a raiz do 4. Então, 4 vezes raiz de 4, que é 2, vai dar o 8 que tá aqui. Então, 1 mais 8 vai dar 9 e a raiz de 9 é 3. Fechou, tá? Aqui, ó, outra técnica, né, que a gente pode usar. Eu tô elevando raiz de 17 ao quadrado. Quando eu elevo esse número aqui ao quadrado, vai dar raiz de 289. E se vocês tirarem a raiz de 289, é 17. Então, não precisa. Porque aqui, ó, quando é raiz quadrada, tem um 2. Então, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, cortar. Sobra só o 17, tá? Aí, faz letra para um lado, número para o outro. 17 menos 1 igual a x ao quadrado. Vai dar 16 e a raiz de 16 é 4, tá? Continuando, vamos ver mais um probleminha aqui, tá? Esse exercício número 4 aqui, ó. Durante um incêndio num edifício de apartamentos, os bombeiros utilizaram uma escada de 10 metros, tá? Então, a escada tá aqui, vocês têm que olhar, ó, o desenhinho. Ah, a escada é aqui, professor, é aqui não, né, gente?
Onde que é a escada? A escada do bombeiro está aqui, 10 metros. Para atingir a janela de um apartamento em fogo. A escada está colocada a 1 metro do chão. Então, daqui até aqui tem 1 metro, tá? Ó. E afastada 6 metros do edifício. Então, aqui tem 6 metros. Qual é a altura do edifício em chamas? Ou seja, aqui eu tenho o meu triângulo retângulo, certo? Eu preciso saber quanto que vale esse x aqui. Então, vamos calcular. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O que é o a? É o oposto ao ângulo de 90 graus. Então, 10 ao quadrado igual 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Tá? O a que vocês têm que saber. O b e o c é qualquer um dos dois, tá? O a é sempre o oposto ao ângulo de 90 graus. Então, vai dar 100 igual a 36 mais x ao quadrado. Letra para um lado, número para o outro. 100 menos 36 igual a x ao quadrado. X ao quadrado igual, tirando aqui, né, diminuindo dá 64. X é igual a raiz de 64. X é igual a 8. Então, eu já achei aqui o meu x que vale 8. Só que se vocês responderem isso aqui, não está correto. Por quê? A pergunta é, qual é a altura do edifício em chamas em relação ao chão? Então, eu calculei daqui até aqui. Faltou 1 metro. Então, 8, tá? Mais 1 igual a 9. Quer dizer que o edifício ele tem 9 metros de altura. Eu sou obrigada a somar com aquele 1 metro ali, porque a escada está colocada a 1 metro do chão. Então, por isso que a gente soma mais 1 metro. Então, a professora vai fazer mais um agora aqui, né? Para não ficar o vídeo muito extenso de probleminhas, para vocês estudarem esses durante essa semana. Então, vamos lá. A distância do menino ao poste é de 12 metros. Então, aqui 12 metros. Sabendo que o menino tem 1,60 de altura. E a altura do poste é 6,60 metros, ou 6,6 metros. A que distância está a pipa do menino? Então, daqui até aqui, qual é a minha distância? Então, vou colocar um x. Aqui tá, ó, o ângulo de 90 graus. O que eu tenho que ter em mente, ó? Agora aqui eu tenho que pegar isso aqui. Se eu pegar o 6,60, eu tô pegando a altura total do poste. E eu não quero pegar a altura total, porque o meu triângulo ele vai só daqui, ó. Então, 6,60 menos 1,60 vai dar 5 metros. Então, aqui eu vou usar o 5, tá? Em vez de eu usar o 6,60. Então, vamos lá. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O oposto é o x. Então, x ao quadrado igual, o b e o c tanto faz. Então, 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. E 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. Então, somando, vai dar 169. X é igual a raiz de 169, x é igual a 13. Então, quer dizer que o menino, a pergunta é, né? A que distância está a pipa do menino? A pipa está a 13 metros de distância do menino. Ok? Então, para essa semana ficam esses exemplos. Assistam, né? Quantas vezes precisarem o vídeo. Que posteriormente, né, estaremos fazendo uma avaliação, mas ainda vamos ter mais explicações sobre o Teorema de Pitágoras, certo? Um beijão e fiquem com Deus.